noite. Sejam bem-vindos vocês que já vêm aqui, já vieram aqui outras vezes, já têm o hábito de estar aqui. Sejam bem-vindos vocês também que estão vindo pela primeira vez. Como o nosso tema de hoje realmente, eu pedi para colocar, relacionamento dos sonhos, e a gente percebe como esse tema é importante para várias outras áreas da nossa vida. E nos últimos tempos, nos últimos 15 dias, 20 dias mais ou menos, as pessoas têm nos perguntado muito, falado muito sobre isso e pedido ajuda nesse sentido. Então a gente percebe, através daquilo que as pessoas nos perguntam e nos pedem, quero casar, quero melhorar meu casamento. Até agora conversando com o Thiago sobre um cliente, aluno nosso aqui. Então, quando nós precisamos falar mais sobre determinado assunto, por quê? Porque as pessoas nos pedem mais disso, tá? Tanto que ontem na live, eu fiz de atendimento, fiz 2 atendimentos e os 2 estavam direcionados também a relacionamentos. Então tem época que vem o pessoal que precisa de melhorar a parte financeira ou empresarial, negócios, enfim. E agora tá o povo que quer casar, E adoro essa parte quando chega isso, porque eu gosto muito, desse tema e de colaborar com as pessoas para se sentirem felizes no relacionamento. Então, sejam bem-vindos também todo o sistema de vocês. Um pouquinho antes, aqui vocês viram que eu fiquei... porque a gente conversa muito, a gente chega e conversa com um com o outro, resolve coisas aqui com o Thiago, mas no momento em que eu me levanto para servir vocês, eu preciso estar em conexão com vocês, com o sistema de cada um de vocês, e não só com vocês de forma individual. Então, às vezes, a gente precisa perceber que utilizamos um tempinho ali, como eu fiquei. Então, eu me coloco no meu lugar. Eu me sinto como a 6ª irmã, da linhagem, dos filhos de meus pais. Então, eu me coloco naquele lugar. Percebo os meus pais atrás de mim. Eu falando isso, gente, isso é postura sistêmica, é um exercício sistêmico que todos nós deveríamos fazer, Vai indo, com o tempo a gente faz isso naturalmente. Eu só faço isso no momento que eu vou dar curso ou, tagarelar aqui com vocês. Mas no dia a dia eu já vivo nessa postura. Então raramente eu saio dela. E quando a gente compreende a postura e como é essa postura, quando a gente sai, a gente percebe. A gente percebe porque, nossa, não devia ter feito isso. Ou a gente percebe porque fica tonta, percebe porque dá dor de cabeça, tá? Percebe porque fica com vômito, percebe que começa a perder dinheiro, tá? Percebe porque uma mal-estar toma conta de nós, sabe? E quando nós estamos no nosso lugar, nós ali temos os nossos recursos e tudo fica bem. Então, sempre antes de começar o curso, ou de estar aqui com vocês, ou de acompanhar numa constelação, eu sempre me coloco nessa postura, exercito mais uma vez. E me coloco, à disposição do sistema de vocês, para que eu possa, humildemente, porque sem humildade o sistema não permite, eu possa humildemente colaborar com uma palavra, com uma frase, com alguma coisa para alguém de vocês que possa precisar. Mas também para que a soma do sistema de cada um aqui, unindo todos os sistemas, imagine quantas pessoas estão aqui agora, além de nós, Até, se não me engano, 5ª geração por aí, dá 1000 e tantas pessoas. 1000 e tantas, só os diretos, fora os tios, as tias, aqueles que casaram com alguém. Então são milhares de pessoas que estão representadas aqui nesse encontro, através de cada um de nós. Então, quando um constelador se coloca a serviço de algo, é a serviço do sistema, é a serviço de algo maior, não é só a serviço do cliente. Tá? Isso a gente faz como constelador, constelando, e quando a gente aprende isso, a gente faz isso na fila do banco, fazemos isso quando estamos esperando o médico, fazemos isso quando estamos
no órgão público. Lá, gente, quem dá conta? Meu Deus, meu Deus. Lá no órgão público a gente dá um xingo, depois a gente volta para a postura, né? Porque sem dar um xingo não dá. Como? Deixa eu ver o que eu estava fazendo. Ah, tirar aquelas fotos. Quando você precisa fazer como chama aquele negócio que a gente faz? Inscrição, não, né? Habilitação, qualquer coisa. Que aí eles falam assim, agora olha aqui, tira a foto do... Gente do céu, todas as vezes eu quase preciso quebrar a parede com o celular, né? Mas eu penso, o celular não tem nada a ver com isso. Aí você fala, vai mais para trás, mais para frente, mais para frente, mais para trás. Gente do céu, que não é de Deus, não. Como é que fica na postura? Acho que aí a gente sai tanto que a foto não dá certo, né? Gente, eu precisei fazer um treino. A hora que eles vêm com aquele negócio, Marta, nós precisamos da sua foto aqui. Eu falo, meu Deus. Então, depois de um momento de estresse, fora de postura e vontade de dar xingo, aí você respira, né? E volta para a postura de novo. Porque tem hora que a gente tem que sair, ou a gente não dá conta de não sair, né? Então, nesse caso, né? Lembre disso. Quando a gente está aqui, por isso que o compadre está ali, ó, querendo fazer uma cópia, né, compadre? Já que essa live vai ficar no Instagram, deixa sem copiar. Sabe? Sabe por quê? Espera. Deixa eu falar com o compadre. Porta-voz. Olha o relacionamento de parceiro, tá vendo? Isso é cumplicidade, parceria. Isso é bom. Um fala, o outro já acorde, né? Eu vi uma imagenzinha, né? Que não é o caso de vocês, né? Não é o caso de vocês. Que eu vejo quanto vocês convivem, né, lindamente bem. Então, mas estava assim, né? Aquelas tajozinhas, né? Os dois lá no terapeuta. E o terapeuta pergunta pro marido: ela é muito dominadora? Né? Mais ou menos assim. Aí a voz é dela, né? Não, eu não sou dominadora. Imagina. Então, vamos lá. Existem 3 pilares. E nós vamos fazer um link desses pilares. Esses pilares são trazidos, né, dentro de uma outra linha de estudo. Mas nós vamos linkar os pilares com a postura sistêmica. Onde nós adquirimos esses pilares. Para começar... nos últimos 5 anos, os divórcios aumentaram em 75% no Brasil. Tá? Nos últimos 5 anos. Então, o percentual é muito alto. No ano de 2022, aumentou 260% em relação ao ano anterior. Então, a gente percebe que no período da pandemia, os casais precisaram ser casais, né? Então, muitas vezes os casais estão casados, mas não estão juntos. Conseguem ficar juntos, porque um vai para um lado, o outro vai para o outro. Né? Isso porque muitas vezes não se suportam. Por isso que aumentou muito os divórcios. Então, nós precisamos compreender que... outra coisa. Apesar de, nos últimos 5 anos, ter aumentado 75%, né, de divórcios, nos últimos anos, as pessoas não se casam tanto. Então, por isso que também não se divorciam. Não vão lá divorciar. Elas juntam e separam. Muitas vezes sem casamento. Né? E a gente conhece, a gente sabe disso. Né? Então, os 3 pilares que norteiam e dão base, como pés de mesa, né? A imagem que Leonard deu para nós, Leonard Orr é o professor, né, o mestre, ele foi... médico, psiquiatra, ele morreu em 2019, criador do Renascimento. Então ele dizia pra gente sobre os 3 pilares, como uma mesa redonda de 3 pés, né? Então a mesa é o relacionamento. Cada um desses pés é um dos pilares. Se você tira um desses pezinhos, você ainda pode encostar a mesinha no canto, né? Aí tem 2 pezinhos mais a parede ali e ainda fica mais ou menos. Se você tira um pé, às vezes e fica só com um, às vezes você vira assim, mas ela já não fica quieta. Mas se tira os 3, realmente o relacionamento já acabou. E tem muitas pessoas que vivem pensando que está casado e não tem os pilares, sabe? Apenas estão convivendo na mesma casa, muitas vezes, né? Então,
Um desses pilares é a cumplicidade. Talvez esse seja o pilar, não, né? Não tem um mais forte do que o outro. Porque sem qualquer um deles, talvez o objetivos em comum seja um que dá para escorar a mesinha na parede, né? Porque às vezes a pessoa tem um propósito, o outro tem outro propósito e não tem muito objetivo em comum. Mesmo assim se dão bem quando tem parceria e cumplicidade, né? Porque a cumplicidade, ela está dentro da parceria, entende? Então a gente precisa ter cumplicidade. A parceria está também dentro da cumplicidade. Como que eu posso ser parceiro de alguém que eu não confio? Então, um dos motivos principais, né, isso é pesquisa também, de 2022, que leva os casais a se separarem. O que vocês acham que é, gente? Eu vou dar algumas, vou falar 3 coisas, depois eu vou falar para vocês votarem, tá? Então, falta de amor, traição, problema financeiro. Levante a mão quem acha que é problema financeiro. Levante a mão quem pensa que é falta de amor. E o outro que eu falei, o quê? Traição. Traição. Gente, ninguém votou na traição. Foi isso que eu fiz eu separar, ué. Gente, vocês não separam, não? Eu dou conta de muita coisa, mas disso eu não dei conta, não? Né? Então, olha só, problemas financeiros é o que mais leva os casais a terem discussões e separações. E aí a gente olha dentro do movimento das constelações, né? O nosso trabalho dentro disso, o que a gente percebe? Que mais leva os casais a se separarem é o desequilíbrio na relação de troca. E isso também tem a ver com dinheiro. 57%, né? É um dado que fica no meu evento. Exato. De problema financeiro. 57%. Pois é, agora vocês pensam tantos outros problemas que surge. O financeiro é um dos pilares. Então, não é nem os pilares, dos motivos, né, que levam, o maior motivo que leva as pessoas a se separarem. E isso precisamos compreender que isso tem a ver muito com o desequilíbrio na relação de troca. O que mais faz os casais se separarem não é falta de amor, não é falta de gostar do outro, mas as dificuldades financeiras, os problemas financeiros. E um se sente que deu mais, e na maioria das vezes deu mesmo. Isso gera essa mágoa, ressentimento e dificuldade, faz com que os casais se separem. Então, um dos grandes pilares é a cumplicidade. A cumplicidade, como que eu vou saber? Fala uma palavra, gente, deixa eu olhar aqui. O que você acha que é cumplicidade, doutora? Uma característica de cumplicidade. Alinhar, estar junto, compartilhar. Compartilhar. E você, doutor? É isso aí mesmo. Falar mesmo São livro. tão cúmplices. Não é? Isso é cumplicidade. Entendeu? Um fala, o outro repete, né? Falei isso mesmo. Eu brinco, fala assim, um mata, o outro enterra. É isso. Né? Isso é cumplicidade. Um faz uma coisa, o outro fala, eu, né, respeito você nisso. Não precisamos, muitas vezes, aplaudir uma atitude estranha da outra pessoa, mas também a gente não querer ser pai ou mãe da pessoa e querer mudar a pessoa. Todas as vezes que eu quero mudar alguém, que eu quero que esse homem ou que essa mulher seja dessa ou daquela maneira, eu não estou tendo parceria nem cumplicidade, porque eu não estou respeitando a individualidade da pessoa. Essa é uma das características. Todas as vezes que eu sei que as mulheres daqui, né, vocês não, mas algumas pessoas se juntam e ficam falando mal dos maridos, entendeu? Não é o caso de vocês, né? Fica falando, né, contando coisa, né, falando sobre a intimidade. Isso é falta de cumplicidade, né? E também isso, mesmo que o moço, mesmo que os maridos de vocês, porque os homens não fazem muito isso, sabe? Raramente você vê um grupo de homens. Isso eu acho que quase nunca, né? Você juntar e falar da mulher, vocês. E aí,
Não é? Um absurdo. Não fala mesmo. Vocês podem falar às vezes até de outros assuntos, né? Assim, mas das esposas, não. Você só fala de banheiro. Exatamente, eu falo das outras. Você só no outro planeta. Agora, nós mulheres vamos aprender também, né? Não falar mal dos homens. Porque mesmo quando eles não estão ouvindo ou ninguém contou, a alma deles sabe se você fala mal ou você fala bem. E outra coisa que mantém o casal unido e que está dentro também dessa cumplicidade, né? Não é sempre quando as pessoas falarem mal do seu companheiro, do seu parceiro, sabe? Você não permitir que isso aconteça, tá? Então, muitas vezes tá junto, né, em grupo, e a pessoa fica citando uma coisa que ela não gosta daquele homem, sabe? Ah, porque faz isso, sabe? Isso acontece muito, a gente vê isso, né? Quando a gente desacostumou disso há muito tempo, a gente acha isso muito estranho. Então a gente precisa ouvir, perceber, será que a gente não está dentro desse parâmetro, desse perfil, seja, né, qualquer característica desse homem ou dessa mulher. Então, isso e mais algumas coisas, observe, o respeito está dentro da cumplicidade. Eu respeito a pessoa, né? O respeito não é só não trair, é respeitar a pessoa exatamente como ela é. Por isso que dentro das constelações, a gente aprende, né, uma frase muito, muito forte, muito simples e muito forte, que é exatamente como você é. Você é o homem certo para mim. Então isso precisa, não é sair da boca, não precisa sair da alma. Se eu quero aquele homem exatamente como ele é, eu preciso perceber que ele é o homem certo, porque eu não quero ele. Agora tem gente que já pensa, né? As mulheres lindas, elas pensam assim, eu vou casar com ele, ou vou namorar com ele, vou fazer parar de beber daqui a tanto. Gente, isso não vai, sabe? Principalmente nessa postura. Piorar, sabe? Ou então pensa assim. Exatamente. Ou então assim, nossa, ele é pregado da mãe dele. Então eu vou namorar com ele, eu vou dar um jeito, eu vou tirar ele de lá. Perdeu. Como disse o Thiago, falhou, parceiro. Falhou, parceiro. Manda quem pode, obedece quem tem sogra. Manda quem pode, obedece quem tem mulher também, né? Isso aqui é porque sai da minha boca, né, gente? Se fosse da boca dos homens, diria assim, manda quem pode, obedece quem tem marido. Né? Gente, e muitas vezes a gente percebe, né, a Grise atende muito casal, né? Eu já atendi demais, eu parei de atender em 2018, mas eu atendi muitas questões, né, de relacionamentos. E era muito interessante porque vem as mulheres e falam, eu brinco, falo assim, fala 8 coisas que ela considera defeito daquele homem, para depois ela falar 1 ou 2 qualidadezinhas, né? E os homens são diferentes, eles falam 8 virtudes que ele vê naquela mulher, fala, mas sabe, é porque assim, aí ele vai e fala aquele negócio que tá difícil, entende? Então a gente pode aprender muito com os homens, e a grande maioria das mulheres acredita que os homens não respeitam as mulheres. Nós desrespeitamos muito mais o masculino do que o masculino nos desrespeita, sabe? Se a gente observar, é porque nós temos problemas de autopercepção, todo mundo tem. A gente vê muito mais o que está fora do que o que está dentro, do que está dentro de nós. E a gente, diante das dificuldades nos relacionamentos, diante do homem que nos traiu, a gente culpa ele. Diante de um problema de relacionamento, a responsabilidade, a culpa é dos dois, em qualquer sentido. Ah, mas os homens estão matando as mulheres, nós não matamos eles que nós dá conta, né? Mas mata na unha. Né? Mas virou o jogo agora em Goiânia, as mulheres estão matando algum. Mesmo? Olha, é porque eu não vejo televisão e nem jornal, tá sabendo, não? Sabe? Na base da faca. Teixeira, né? Isso pode ser um equilíbrio na relação de troca, né? Eu sei, nós todos sabemos que até, né, algumas décadas atrás, não é nem séculos não, décadas atrás, no século passado mesmo, nós aqui no Brasil mesmo, que já é um país mais light, nossas ancestrais viveram muita submissão, né? Foram submetidas de muitas formas. E é natural que nós
O sangue delas está em nós. Esse tipo de submissão está em nós. Mas o que eu realmente... Então a gente precisa pensar, o que eu quero para mim? Eu quero manifestar a fúria contra o masculino ou eu quero ser feliz? Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Eu quero dominar os homens ou eu quero ser feliz? Eu quero fazer tudo sozinha ou eu quero ter um homem e ser feliz? Então, se essa energia, digamos assim, o sangue que corre nas nossas veias, tem a dor das nossas ancestrais, nós não precisamos e nem devemos seguir com isso em frente. Vamos deixar de ser femista, né? Porque tem o machista, tem o femista e tem a feminista. Feminista, tudo bem. Mas quando a gente dá conta de ser feminina, é muito melhor, né? O homem se sente homem ao nosso lado. E a gente se sente leve ao lado de um homem. A gente se sente protegida porque nós damos espaço para eles nos protegerem. Porque muitas mulheres parece que tá com espingarda na mão, né? Eu brinco, tem mulher que dá conta de trocar lâmpada, furar a parede. Eu não dava conta não, porque eu sou analfabeta nesse ponto. Mas eu também fui uma das pessoas mais difíceis, que mais desqualificava e desrespeitava os homens e o masculino. Então eu sei o peso nos ombros que a gente sente quando a gente é assim. Eu sei o preço que a gente paga no dia a dia quando a gente é assim. Quando a gente desrespeita o pai dos nossos filhos. Quando a gente acha que nós somos melhores do que os homens. Quando a gente acha que a gente é melhor para os nossos filhos do que os pais. Eu passei por tudo isso. Então tudo que eu falo para vocês, eu já passei. A única coisa que não dei conta foi trair o marido. Mas o restante eu vivi na pele. Eu passei e saí. Então eu sei que as pessoas também podem. Eu sei que as mulheres, já fui entre feminista e feminista, eu estava ali no meio termo, 50% de cada um. Porque eu sou descendente de mulheres que foram agredidas, né? Então isso, em muitas constelações minhas, por questões, vamos supor, questão empresarial, porque eu tenho empresa desde que eu tenho 23 anos, e tenho 18 anos, de 8 agora, depois de manhã, né? De 8 agora, o Instituto faz 18 anos. Então, aqui, em departamentos do Instituto, muitas vezes tem um problema no departamento e tem uma dificuldade, sempre no departamento a pessoa não quer, a pessoa fica angustiada e o funcionário não para e a pessoa sente, vai constelar mais uma questão sistêmica para ser resolvida, né? Então, essas nossas posturas interferem, influenciam em qualquer área da nossa vida, tanto dos relacionamentos quanto da nossa parte de finanças e negócios. Então, vamos ser cúmplices, né?